Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Gospelcast. Hoje eu tô aqui com ele, Fábio Vidotto. Obrigado pelo convite. Fabião. Vamos, é um prazer estar aqui, compartilhar algumas coisas. Eu vou falar a mesma coisa que o Doninha falou, né? Vamos tentar não ser polêmico. Tentar não ser polêmico, né? Eu já tô com as Obrigado. polêmicas aqui, mano. A gente já começou um podcast antes aqui de começar o programa aqui, ele já tava falando uns assuntos polêmicos aqui. Que a gente vai entrar nesse detalhe aí. Eu até ressaltei isso aí, você vai falar, tá ligado? Quando eu Não corto, tem né? jeito, vamos embora. A gente sempre começa o programa falando que nós não somos os donos da verdade. Exatamente. A gente tá aqui para trazer conteúdo, aprender um com o outro, né? A produção é isso, né? Exato. Compartilhar a experiência. Então, se você não concordar com alguma opinião nossa aqui, não tem problema. Manda um direct, pode discordar, manda uma Exatamente, pergunta. É um tranquilo. assunto leve, só pra gente Exatamente. compartilhar a experiência de vida, né? A experiência ministerial também de cada um. Sim. Ô Vidotto, eu queria que você começasse falando de onde você é, como é que surgiu a produção, a música na sua vida, né? Atualmente você mora aqui em São Paulo, né? Em São Mogi, você tá Paulo falando, né? Então, fala um pouquinho desse começo seu aí, de onde você é, família, enfim, bem tranquilo aí pra gente entender. Exatamente, sim, vamos lá. Então, Thiagão, eu sou de São Paulo, nasci em Suzano, né? Desde então moro em São Paulo ainda até hoje. Fiquei um tempo no Rio, né? Por conta do cantor que eu trabalhava lá no Rio, fiquei um tempinho, mas voltei para São Paulo porque não tem como, né? São Paulo para mim é um lugar incrível, né? A produção em si, a música em si, né? Que você fez a pergunta para mim em relação à música, ela começou de uma forma totalmente inesperada para mim. Eu não esperava, de fato, ali viver o que eu tô vivendo hoje, né? Quando eu comecei a ter o contato mesmo com a música, eu ainda era frentista, eu já fui frentista. Que doido. Já trabalhei um posto de combustível. E aí foi quando eu reencontrei um amigo meu, no caso, que é o Big James, que é o baterista do Kemuel. Creio que ele seja atual agora. Foi quando eu reencontrei ele, eu já conheci ele há um tempo, né? Ele era da mesma igreja que eu, se não me engano, ou frequentava de vez em quando a igreja que eu ia, há um tempo atrás. E aí cara, do nada apareceu pra mim, vai ter uma agenda do Kemuel aqui próxima, aqui em Suzano. Ele tocava com o Ele Kemuel, tocava né? com o Kemuel na época. E aí eu falei, cara, eu vou. Porque eu conheci algumas músicas, né, dele. Eu falei, vou, mano, tem um amigo meu que toca lá. Tem um colega, um conhecido que toca lá, então eu vou. E aí acabei indo, e dessa agenda que eu fui somente para poder rever um amigo meu, eu tô até hoje aqui. Que legal, cara. Minha agenda, né? Que legal. Você toca algum instrumento? Você começou Violão. tocando, assim, tal? Violão, mas não de forma profissional. É o básico ali pra poder você tocar na época de escola. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 28 anos. 28. Isso. Então, antes de você ter qualquer interesse sobre, entre aspas, a música profissional relacionada, você falou que trabalhou de frentista. Cara, eu trabalhei de muita coisa já. É mesmo? Muita O que coisa. você já fez na Trabalhei vida desde os já? 12 anos. Vamos começar pela lista, Não, né? eu tô te falando isso porque é muito interessante a gente saber. Eu gosto muito, cara, desse começo, da gente conhecer de verdade, as pessoas conheçam de verdade, tipo assim, porque às vezes a pessoa fala assim, fulano tá ali, caiu no colo. Cara, calma aí. Não. Nada cai no colo. Sempre tem, a não ser que você já nasceu milionário, filho de alguém, e ainda assim você vai ter que fazer alguma coisa. Exatamente. Então, como é que é essa sua história de vida, assim? Como é que... Sim, cara, olha, eu comecei a trabalhar, se não me engano, com 13 anos. Eu comecei como estoquista na loja de uma vizinha minha, que eu tenho ela como tia. Trabalhei um tempo como estoquista, depois fui trabalhar como vendedor lá. Em seguida eu trabalhei como instalador de internet, Caramba. né? O Doninha trabalhava disso, né? Eu vi no podcast dele. Eu tô trabalhando disso aí. Eu trabalhei como instalador de internet, na época era via rádio, não era nem em fibra que é hoje. E aí disso aí eu passei para confecção de costura, trabalhei no Bom Retiro aqui em São Paulo, no Bom Retiro um tempo. Trabalhei lá durante um mês, porque o cara não quis me pagar, e eu tive que sair, o boliviano lá. E aí, depois disso, eu fui para uma lan house, meu irmão tinha uma lan house, e aí eu fui lá ajudar ele, fiquei um tempo lá, e dessa profissão aí, eu fui para frentista, que fiquei, acho que se não me engano, 3, 4 anos, mais ou menos. E aí, quando eu comecei a andar com o Big, comecei a fazer as coisas com ele, eu saí desse posto e tal, e fui começar a caminhar com ele mesmo, né? Uma coisa muito importante, você perguntou pra mim, a gente até comentou isso aqui antes, né? Eu acabei não tocando nesse assunto. A questão da produção, como começou pra mim, na verdade, eu até brinquei com o Dylan, falei, cara, vamos fazer um culto aqui, porque eu vou começar a contar de fato. A produção pra mim, ela, por mais que ela acontecesse de uma forma totalmente inesperada, ela também aconteceu pra mim de uma forma esperada, né? Tipo assim, vamos dizer assim, as coisas aconteceram de uma forma que eu não compreendi na hora e que eu não consegui observar na hora, assim, o que estava acontecendo, a dimensão que aquilo estava tomando, mas foi uma promessa que Deus tinha feito pra mim.
você falou, né? As pessoas pensam que cai no colo as coisas e não é dessa maneira que acontece, né? Não é dessa maneira que acontece, não cai do colo. A gente tem que lutar. É uma coisa que eu vi até que em um dos seus, em um dos seus, das suas entrevistas aqui, né? Inclusive o Doninho, eu assisti, cara, aprendi muito com ele. Legal. Naquele podcast ali. Top. E a gente tem, às vezes a gente quer fazer algo ali, né? Pô, eu quero ser o produtor, porque todo mundo quer ser o produtor que anda com cantor, que anda com artista, que anda com famoso. Mas tem toda uma trajetória anterior. Eu falo pra todo mundo que antes de eu ser produtor do Kemuel, produtor do Lucas, eu fui o road do Big James. O road, o motorista. Eu passava mais tempo com o Big na estrada do que com a minha mãe e com meus irmãos em casa. Né? E daí, de road e motorista, eu me tornei o cara da lojinha do Kemuel. Né? Que naquela época... Vale a pena ressaltar. Então, quando você falou que você começou a andar com ele, na realidade era pra você ajudar ele a carregar o instrumento dele, que era baterista, dirigir pra ele, literalmente isso. Mais ou menos. Não foi de uma forma intencional. Tipo assim, eu fui Aconteceu. Lá... Aconteceu. Eu fui com ele lá, eu fui na agenda do Kemuel, e aí... Na hora de vir embora, como ele morava próximo de casa, eu morava umas ruas acima de casa, eu falei, mano, vamos comigo e tal. E no meio do caminho eu falei, Big, meu carro é grande, eu tenho um carro grande, se você precisar. Na minha cabeça, só pra você ver, na minha cabeça eu achava que o baterista levava bateria pra todo show, pra todo evento, né, naquela época ali. E eu falei, mano, tem meu carro aqui, se você precisar, eu levo. E aí, desse dia, literalmente mesmo, nesse dia eu comecei em todas as agendas, só não ia nas agendas de viagem. Porque na época ainda o Kemal, ele era conhecido, mas não era o que ele foi em 2018, 2019, né? E eu nem sabia o que era ser produtor, eu não sabia o que era a profissão, né? Eu sabia o que era essa lojinha ali, vender o material do Kemuel, eles faziam bastante coisa ali e, cara, eles foram uma febre nessa construção, nesse crescimento dele, tipo assim, eu via o público dele ali querendo alguma coisa deles, então eu comprava CD, tinha os CDs, então eu ficava nessa loja. E foi de uma forma totalmente, tipo assim, desproporcional de novo. Tipo, você começou indo pra ajudar, pra acompanhar um amigo, daqui a pouco você estava ajudando seu amigo batera, daqui a pouco você estava vendendo já na loja da banda que você estava de boa, tá ligado? Bem isso mesmo, é. E, cara, foi uma coisa muito... Não foi algo que me pediram. Aconteceu, simplesmente estava ali, precisava de alguém pra poder ficar na loja, eu fiquei. E aí, pô, foi um fenômeno. Eu sou um bom vendedor, Mas tá vendo onde? Por isso que eu te perguntei o seu começo. Porque você falou que você trabalhou... Qual foi o primeiro trabalho que você falou? Estoquistas e vendedor. Então, tem que ser organizado. Sim, exatamente. Vendas, relacionamento. Exato. Então, tipo assim, cara, frentista, eu imagino que você conversava com muita gente. Sim. Então, você tem que ter um tato de lidar com o cara que chega com um carrão, como o cara que chega com o pior carro possível. Então, mano, isso é uma escola demais, velho. E saber lidar também, né? Então. Tem pessoas que vai com um carro ali que é humilde, mas tem pessoas que não são. Tem pessoas que vai com um carro pequeno, que não é humilde, e também a mesma coisa de contratante. Exatamente. Tipo assim, tá vendo como que é isso que eu tô falando, velho? Tá vendo como que é? Rapaz, você Pega esse corte. Pega esse corte aqui, papai. A vida dá uma aula, cara, pra gente. Prepara realmente pra gente saber das coisas, né? E você tem que estar disposto a aprender. Justamente. Entendeu? Tem que estar disposto a aprender, porque se você não está disposto a aprender, você ignora muita coisa e deixa de aprender muita coisa, né? Então, sim, você fez uma observação muito boa, que eu nunca parei a pensar, realmente. Eu já vim tendo uma construção nisso daí, né? Você abordou uma coisa muito importante. E aí onde eu entendo também que é propósito, né? Porque, tipo assim, Deus ele foi me colocando em situações, em empregos, vamos dizer assim, que poderia ser totalmente benéficos e influenciar lá na frente, no plano que ele tinha para mim lá na frente, eu acredito, né? Então, isso é muito louco. Mas voltando ao assunto da venda, então foi isso. Eu comecei a vender e tal, até um dia em que o David chegou em mim e falou assim, cara, eu preciso de um produtor. Eu falei, David era o cantor do Kemuel. O líder do Kemuel. Tá. Ele falou, eu preciso de um produtor. E essa pessoa é você. Eu vou colocar você para ser produtor. Nisso você já estava indo vários shows com eles? Vários, sim. E essa questão da lojinha, como é que surgiu? Você percebeu e falou, deixa eu ajudar? Ou alguém falou, mano, você pode cuidar pra gente? Como é que foi isso? Cara, essa questão da lojinha, tinha duas pessoas que vendiam pra ele lá, que eram dois amigos meus. Kemuel já grande naquela época. Isso, já tava grande, já era bem conhecido, já tava tendo bastante evento e tal. E aí, eram dois amigos meus que ficavam nessa loja. E a lembrança que eu tenho foi de um evento que nós fizemos numa... Foi até um evento de sítio, aqueles encontros, retiro e tal. E eu acho que esses meus amigos eles não conseguiram ir. E aí
o David falou assim, mano, tem como você ficar na loja? Eu falei, beleza, eu fico, tô aqui. Ou ele falou, na verdade ele falou pro James, se tinha como eu ficar na loja. Eu falei, beleza, cara, se eu tô ali, o que eu puder fazer, até hoje eu faço isso. Se eu tô num evento ali, eu posso ajudar em alguma coisa. Sim. É até alguma coisa que eu escutei de um produtor amigo. Ele falou, cara, se eu tô ali, se tiver que puxar cabo, eu puxo cabo. Se tiver que varrer o palco, eu varro o palco. O importante é desenvolver e fazer acontecer, cooperar para que aquilo aconteça, né? E aí ele comentou com o Big comentou comigo, eu falei, mano, ótimo, tranquilo, eu fico tranquilo. E desde então eu fiquei na loja forever, assim, né? O período que eu fiquei ali, né, era bom pra caramba, vendia bem. Até eu falava, caramba, legal, tenho vocação pra vendedor e tal. Até chegar ao ponto em que o David sentiu a necessidade de um produtor. Você falou uma parada que hoje olhando assim, você falou que vendia muito e o pessoal queria um produto deles porque visualmente eles sempre chamaram atenção, né? Sim, a questão do estilo que eles tinham. Então a galera se identificava com aquele estilo e queria trazer para eles aquela realidade. Era fora da caixa completamente. Exatamente. Fora CDs. Uma coisa que eu acho muito legal, né? Eu vivi uma época em que vendia CD, isso cara. Aqui, eu posso dizer isso. Isso foi em 2017. Tinha CD mesmo, verdade. Perdão, 16 e 17. Tinha CD Tinha mesmo. CD. Eu sei porque o Israel gravou o primeiro disco dele de 2015 para 16 e eu lembro até hoje, a gente tá num hotel e a gente tava numa turnê lá de lançamento e chegou um monte de caixa de CD assim. Sim, vendia. Cara, nossa, e vendia. Eu lembro que a gente chegava com uma caixa cheia e voltava vazia. Nossa. O digital ainda não tava, acho que tava começando engatinhando, não tava nessa época ele tava andando. E eu não peguei essa época não. Essa época eu não peguei não. Não, vendia muito CD, vendia muito, cara. Hoje, assim, é legal que a gente vai e volta mesmo no assunto, mas vamos lá. Hoje, por exemplo, você vende loja, né? Tipo em evento, meia, caneca, blusa, camiseta, bolsa, mochila. Mas, cara, o CD era um negócio doido, que o povo ficava doido pra pegar o CD. Então, por exemplo, no meio do evento, eu lembro até hoje, vários artistas, acho que um dos momentos mais esperados era a hora que o cara jogava um CD pra galera, assim, tá ligado? Tipo, aí assim, tinha pra galera briga, assim, pegar o CD, pulando, ganhar o CD. Então, é legal, mano, isso aí, que doido. Sim, então, vendia bastante. E aí, como eu te falei, aí chegou um ponto em que ele falou, cara, preciso de um produtor. Aí eu falei, beleza, vou treinar você pra ser produtor. Eu falei, beleza. Eu tenho até hoje a lembrança, a gente voltando de um evento, e nessa época ele ainda não estava na produtora, que foi a produtora que futuramente, naquela época eu comecei a trabalhar, ele não estava naquela produtora. Quem fechava, se eu não me engano, quem fechava a agenda era ele. Ele mesmo fazia tudo ali, através de um WhatsApp ali, como escritório mesmo, né? E aí eu lembro até hoje, eu voltando de um evento e ele me mandou, tipo, um texto tão gigante, me falando tudo, porque ele também já tinha sido produtor há um tempo atrás. É mesmo? Ele foi produtor, se eu não me engano, ele foi produtor, não lembro o nome do cantor, mas ele foi produtor de um cantor um tempo atrás. Que doido. Do Jota. Ele foi um tempo, foi produtor Jota em um tempo. E aí ele começou a me dar várias dicas assim e tal, até hoje eu sou grato. E desde então ali, o que eu tive de contato e de conhecimento em produção, assim, de alguém me ensinando foi ali. Depois, dali pra frente, ali foi Deus me ajudando ali. E o esforço em si, a gente entende que tem o lado espiritual, mas também tem o lado do esforço também, se você não... E o legal é que o cara viu um potencial em você, né? Você abriu uma porta ali ajudando com outras coisas, né? E eu sempre falo isso, assim, acho que atitude gera oportunidade, literalmente. Exato. Então, tipo assim, você poderia estar tranquilinho ali, só ajudando seu amigo, curtindo a parada de boa, mas surgiu uma oportunidade e você, tipo, abraçou ela, fez bem feito uma venda que nem era seu compromisso, talvez. Exato. Você nem sei se você ganhava não tinha remuneração não. E é muito louco isso porque, tipo assim, a maioria das pessoas fala, mas eu não vou fazer porque eu não tô ganhando. Tipo assim, então é realmente essa parada de agarrar a oportunidade, de você plantar algo para colher depois, ou talvez você até fez por ajudar mesmo, assim, na boa vontade. Sim. Eu acho que tem frutos realmente, isso é muito legal. E o legal é que ele, como líder da parada, já tinha tido uma experiência de produtor e te passou já um briefing do que ele queria pro projeto. Não era talvez nem transformar o Vidoto num produtor, mas era o que o Vidoto precisaria para atender o projeto, pra né? suprir a necessidade dele no momento, sim. E graças a Deus eu creio que eu consegui tanto executar aquilo que ele tinha me ensinado. E desde então tô aprendendo. A vida é uma escola, a gente aprende o tempo todo. Sim, com certeza. E, cara, uma coisa que você falou é muito importante. As pessoas querem o final, mas não aceitam o processo, né? Então, tipo,
quando eu comecei a realmente caminhar com o Big ali, comecei a ser o host dele, ser o motorista dele, naquele momento ali, eu queria estar ali para ajudar, entendeu? Na questão da lojinha também, eu estava ali totalmente disposto a ajudar o grupo ali em si, e sem imaginar o que poderia vir futuramente para mim e ver. Então, cara, é muito importante, às vezes, você fazer algo sem estar pensando de fato ali no resultado, né, mano? Eu penso dessa maneira. Então, assim, realmente, eu aprendi muito ali naquele momento. E aí, em seguida, né, logo em seguida, ele fechou com uma produtora, né? E era a Ana, né? A Ana Cláudia. Amplitude, né? Amplitude, sim, a Ana Cláudia. E aí ele fechou com a Ana ali. E logo depois de um tempo, ó que doido, por isso que eu falo, eu sei que tem tudo que aconteceu na minha vida, tudo que acontece em relação à produção é propósito de fato. Eu entendo que existe o lado natural disso tudo, que é a parte da profissão, a parte da remuneração e tudo mais, só que eu enxergo isso muito mais como um propósito, porque antes de tudo acontecer, eu recebi uma palavra. Aí, sem eu perceber, comecei a estar inserido ali no meio daquela galera. E aí, uma semana antes de eu entrar na Amplitude, de trabalhar com a Ana, Deus tinha me entregado algo. Deus falou pra mim... Ele me entregou tudo aquilo que eu tô vivendo hoje, inclusive. Legal. E aí, uma semana depois, a Ana me chamou, não foi nem pra trabalhar com o Kemuel. Me chamou pra poder fazer uns eventos que ela tinha lá com a Ruth e tal. Não sei se você conhece a Ruth Costa. Não. Ela tinha uns eventos com a Ruth Costa, ela é filha do presidente do Belém. Ah, tá. Eu não lembro o nome do pai dela. Eu entrei assim, ela falou assim, é até engraçado falar isso, ela falou assim, cara, preciso de uma pessoa igual a você, assim, pra poder fazer esse projeto, a característica dela é Belém, Assembleia e tal, você não é tatuado, você não tem tatuagem, você não tem brinco. Na época. Na época ele era um feto. Deixa ela ver esse podcast. Hoje, né? E aí ela falou assim, cara, eu você... nem piso na igreja, brincadeira. Não, cara, é engraçado esse negócio de tatuagem, né? Mas, voltando, ela falou assim, cara, você tem as características e tal, então... você é a pessoa certa, né? E aí eu fiz alguns eventos, só que não durou muito tempo esses eventos, né? Porque logo em seguida ela precisou de alguém pra viajar. Fez uma tatuagem, né? Então, eu fiz uma tatuagem. Logo aqui, assim, em seguida ela tá tudo Nossa, depois eu fiz a aqui, tatuagem, acabou os eventos pra mim. A carreira acabou, não tinha nem começado. Não, ela sentiu a necessidade de ter alguém ali com o Kemuel. E como eu já tinha um relacionamento com eles há um bom tempo, e mesmo eles estando com ela, eu ainda acompanhava na lojinha ali, né? Aí foi quando... eu entendi a resposta ali, né? Eu tinha me entregado algo e uma semana depois ela me liga, Fábio, posso emitir seu aéreo pra tal lugar? Eu falei, pode, que foi até pra BH. Aí, fui pra lojinha, né? E que nem eu te falei, assim, eu ia mais pelo voluntariado, né? Pelo oferecer, cara, pra ajudar ali, né? E... não, então, você, tipo assim, quando você vai pra primeira agenda, entre aspas, oficial, assim... ela falou, então você foi achando que você, mano, os caras vão ir de boa pra fazer a lojinha, não tinha cachê, não tinha nada, tô indo tranquilo. Sim, não, a primeira vez que fui na lojinha, na primeira viagem que eu fiz na lojinha foi totalmente... não teve uma reunião, você... Não, eu ainda não tinha entrado. Ah, tá. Né? Eu ainda não tinha entrado na Amplitude. O que aconteceu? Ela me chamou, falou, Fábio, posso emitir seu aéreo? Eu falei, pode. Eu tava voltando até de uma aula. Inclusive, eu me formei em radiologia. Caramba. Uma semana depois eu me tornei produtor, nada a ver. Tipo, é muito doido isso, cara, pra você ver. São quantos anos aí? Cara, eu fiz um tempo do curso. No caso, meu curso foi técnico, então eu fiz 2 anos. Né? Porque... não, mas é 2 anos pra não trabalhar na profissão. Tipo assim, você já pensava nisso? Não pensava. Nesse tempo, quando eu comecei a fazer o curso, eu já tava correndo com o James ali, fazendo as coisas com o James. E aí... foram 2 anos, cara, literalmente, eu acho impressionante, porque foi 2 anos, eu acabei o curso na semana... minto, faltava acho que 2 meses pra poder acabar o curso, eu comecei a trabalhar com a Ana. E aí eu catei e falei pro meu pai, pai, meu pai queria que eu trabalhasse na área. Eu falei, pai, não dá, cara, eu já tô aqui de boa, eu não gosto, não sou muito fã de hospital, né? Eu me formei ali porque meu pai queria, porque queria que eu me formasse, eu falei, beleza. Na época, porque aconteceu? Quando eu comecei a caminhar com o Big, eu parei de trabalhar no posto. Tipo assim, eu fiz uma loucura, eu parei de trabalhar no posto, eu larguei, eu saí do posto, porque teve uma situação lá em que o cara mandou embora,
praticamente. Então, tipo assim, no dia que eu conheci a Ana, no dia que eu conheci, o primeiro evento que eu fui da Ana, que foi o Natal Black, que ela tinha, foi o dia que eu saí, 10 de dezembro, lembro até hoje. E aí, depois disso, daí eu sem trabalhar, comecei a estudar, e meu pai falou assim, não, você tá sem trabalhar, você vai trabalhar na radiologia, porque meu irmão trabalha também. Um dos meus irmãos trabalha na área. Falei, beleza, pai, eu vou fazer porque o senhor tá me pedindo e o senhor quer que eu faça e eu quero te dar essa felicidade de ter um filho formado, mais um filho formado nisso. Aham. Se eu vou trabalhar nisso, eu não sei. Eu lembro que eu ia pro estágio quase chorando. Eu falei, não quero, mano, trabalhar com isso, né? E aí, passou, acho que faltava 2 meses para acabar o curso e comecei a trabalhar com a Ana. E aí, nessa viagem que eu fiz, que ela me pediu para poder emitir o aéreo, eu lembro que na volta ela olhou para mim e falou assim, cara, tô precisando de ajuda. Você sabe trabalhar, mexer com Excel, com Word? Falei, sei sim. Aí ela falou assim, tá bom, eu vou te mandar mensagem. Aí uma semana depois ela foi e me chamou, foi até num evento que o Mel tinha, cara, que é Mel Worship, que eles faziam na Mackenzie. Aí foi onde ela falou pra mim essa questão dos eventos da Ruth e tudo mais, pra mim fazer. E aí eu entrei, comecei a trabalhar lá. E aí acho que, cara, durou 3 semanas, se eu não me engano, ou menos que isso. Eu entrei pra fazer os eventos, eu não entrei pra poder viajar com o Mel. Ela que viajava. Até um ponto ela falou, cara... Ela fazia agenda e viajava. Então, eu ficaria para poder cuidar dos eventos dela. Até um ponto que ela falou assim, não, pera aí, eu preciso de alguém para viajar, que eu não quero mais viajar, que eu tenho que resolver as coisas aqui. Que foi quando ela começou a fazer muito evento, né? Muita ação social ali, né? E aí e ela acatou e falou, David, eu vou ter que colocar o Fábio, porque eu não tô conseguindo mais viajar, eu tenho que resolver as coisas aqui. E o David falou assim, mano, demorou. Amo o Fábio, amo a vida dele e tal. E desde então, eu aprendi, comecei a trabalhar, comecei a viajar com ele e aprendi tudo na prática. A primeira viagem que eu fiz como produtor, eu não sabia nem fazer check-in. Eu não sabia nem que era check-in de avião. Então, tipo assim, quem me ajudou a fazer o check-in foi o James, porque ele já tinha feito. Você foi no fogo mesmo, então. Eu fui no fogo, eu falei, mano, vamos embora. Só que, cara, uma coisa que eu acho muito impressionante de toda essa caminhada é o seguinte, eu sempre fiz as coisas sem entender o que eu tava fazendo. Tipo, como assim? Eu minto. Corrigindo, eu sempre fiz as coisas sem ter noção do que eu tava fazendo, né? Sem ter noção do que eu tava fazendo. Porque, tipo assim, tá bom, mano, beleza, tô indo viajar com quem mais, tô fazendo a produção dele, beleza, pra mim normal, assim como se eu estivesse com meu pai viajar. Até chegar um ponto, assim, logo, tipo, bem depois, de 3, 4 anos depois, eu falei, caraca, peraí, mano, eu tô responsável por essa banda, entende, mano? Eu falei, caraca, eu tô responsável por essa banda. Eu não entendi a grandeza, cara, talvez, da do que eu profissão, tava fazendo, do cargo, né? Então, eu acho que isso ajudou um pouco, porque talvez se eu entendesse a grandeza daquilo ali, eu poderia me assustar um pouco e falar, mano, não é pra mim. Acho que Deus deu aquela, falou assim, mano, peraí, você não vai compreender o que você tá fazendo agora, porque se você souber o que você tá fazendo agora, tipo, vai dar ruim pra você, você vai parar no meio do caminho. Então, vou lesar um pouquinho você aqui, e você segue aí, lá na frente, quando você estiver totalmente estruturado, psicologicamente, saber o que você tá fazendo, aí beleza, aí você vai compreender o que você tá fazendo e onde eu te coloquei. E aí, por conta da estrada com Kemuel, do relacionamento que ele tinha com outros cantores, que é uma coisa até que eu comentei com o Dylan, eu comecei a conhecer outros cantores, como a Rebeca, como a Sarah, essa galera, comecei a conhecer esse pessoal também. Então, eu acabei criando um relacionamento ali. Mas, cara, em relação assim, acho que eu consegui dar uma resumida é legal, na é legal. Assim, do começo, né? Então, e é muito doido isso, cara. Eu acho... A forma que as coisas aconteceram pra mim, assim, eu acho muito doido. Aí nesse primeiro momento, então, assim, quando a Ana te chama e você recebe, né, tipo assim, esse papel de produtora, assim, né? Tipo, como é que foi esse primeiro começo? Você já falou, tipo, eu não sabia fazer um check-in. Como é que você foi se deparando com as coisas, por exemplo? De não saber fazer um check-in até chegar no... Como é que foi os desafios, assim? Cheguei no evento, o que eu faço agora? Ou você já tinha uma ideia do que fazer ali por já ter visto e tal? Como é que foi essa... Cara, então, eu acho que minha maior dificuldade foi o check-in. É a única coisa que eu não sabia fazer. Porque em relação, assim, na hora que eu cheguei, como eu já tinha um pouco de noção do que era ser produtor por conta do David lá atrás, que ele me ensinou e me deu algumas dicas ali, quando eu cheguei na Ana, eu já cheguei tipo assim, mano, eu sei alguma coisa em relação à produção no momento ali. Na hora que eu chegar ali, eu sei um pouquinho, né? Mas aí quando eu cheguei no evento, cara, eu não tenho uma lembrança do meu primeiro evento. Acho que meu primeiro evento como produtor foi um evento em Cotia.
Foi um evento numa Mas quando o cara não tem lembrança é porque foi muito ruim, né? A gente fez... eu me obriguei a esquecer. Não, eu digo porque assim... cara, literalmente... pensa assim... Eu não conhecia a profissão... E eu não sabia o que era a profissão... E... A partir do primeiro momento... A primeira agenda que eu fiz... Eu não soube mais o que era ficar em casa. Uhum. Tipo assim... Então, tipo assim... Foi uma experiência em cima da outra. É tipo assim... Você tomar um soco... E não tem nem tempo você tava tranquilo de repente tá... Um monte de evento. Tipo assim, você não tem nem tempo de perceber o impacto que teve o evento anterior. Essa época que você começou, foi a época mais hypada deles? Sim, quando eu comecei com a Ana. Foi a época mais em auge dele. Porque anteriormente, quando eu trabalhava com o Big, era a época que eles estavam crescendo subindo, ali. Né? Se eu não me engano, acho que foi, deixa eu ver, foi quando eles começaram a lançar uns projetos acústicos, projetos clássicos, né? Que era voltado mais para as igrejas de Assembleia ali. Foi nessa época que eu comecei a... Inclusive, eu entrei logo no projeto Clássicos. Eu comecei a andar com o Big na hora que eles estavam gravando o projeto Clássicos, que eles gravaram no Anjos e tal. Mas com a Ana, mesmo assim, full time e indo pra agenda mesmo, foi em 2017, que aí foi realmente no auge deles ali. Que, cara, eu lembro até hoje, eu tava na feira, assim, na Expo Cristã aqui em São Paulo, eu escutei de longe um cara de uma gravadora falando assim, cara, tá aí a febre dos adolescentes, mano. Os adolescentes ficam doidos. Eu falei, caraca. E aí foi onde eu comecei a entender o que eu tava fazendo e a responsabilidade que eu tinha na mão, né? Então, voltando ao assunto do primeiro evento e tal, o primeiro evento que eu fiz foi esse. Foi até no dia que o David precisou de um produtor e foi um evento de palco em Cotia. Inclusive, sempre que eu passo ali na rodovia ali, eu olho pra esse palco e falo, caraca, foi aqui meu primeiro evento. Então, o seu primeiro evento já foi um palco? Foi um palco. Caramba. Eu tenho uma experiência muito ruim desse dia, cara, porque eu cheguei lá... Ruim, isso. Eu lembro até hoje, eu cheguei lá primeiro, Eu tenho uma lembrança ruim e uma lembrança boa. Conta, vai. A ruim é que eu cheguei lá, tipo assim, mano, a bateria não dava pra tocar. E pra um cara que não tem noção, o que eu vou fazer agora? E, tipo, mano, não sei. E aí, automaticamente, eu falei assim, não, vai trocar. Tipo assim, eu tinha aqueles... Mesmo que eu não soubesse como funcionava ali na hora, eu tinha... Pensava numa solução. Numa solução. Tipo assim, eu tenho esse negócio, cara. Se eu não sei, eu tento saber. Eu aprendo, na verdade, e se tem alguma coisa pra resolver... Eu vou dar um jeito. Melhor perguntar do que errar, né? Eu vou tentar saber. Agora, se, tipo assim, exemplo, da bateria. Na hora que eu vi que a bateria tava ruim, eu falei, a bateria tava... Cara, gente, eu não tô criticando, tipo, a estrutura de evento algum. Mas, cara, tem coisas que não tem como a gente relevar. E aí, sim, eu não vou conseguir colocar um baterista pra tocar numa bateria que tá com a pele rasgada, que tá com as coisas prestes a quebrar. Faltava o mínimo, né? O mínimo, assim, o básico. E aí eu falei... Cara, automático, eu falei pro contratante, falei, mano, não dá pra tocar nessa bateria, tem que trocar, tal. E o bom, então, essa foi a experiência ruim, o palco não tinha isolamento, que é uma coisa muito importante pra mim, é uma coisa que eu priorizo bastante. Só que, ao mesmo tempo que tinha essa situação ruim, o técnico era muito gente boa. Eu lembro até hoje, né, o apelido dele era Índio. Eu lembro que os moleques da banda tocou dando risada, porque o cara começava a falar um monte de besteira no talk, assim, deles. Mas besteira do tipo engraçado, ele era muito engraçado, então, tipo assim... A experiência ruim que eu tive foi essa. Foi meu primeiro desafio como produtor. Cara, peraí, eu tenho que arrumar uma outra bateria. Como que eu faço isso? Eu falei, cara, vê uma igreja que você tem próxima aí. Geralmente quem tá organizando... E foi de boa pra solucionar, assim, o cara foi tranquilo? Sim, foi tranquilo. Foi esse cara, até mesmo esse técnico, o Índio. A gente até comentou depois, eu até comentei com o Big de novo. Logo em seguida do evento eu comentei com o Big. Eu falei, mano, isso aí é parceiro, mano. Isso aí é amigo, então vamos fazer amizade com ele. E aí ele conseguiu, trouxe uma outra bateria. Simples sem a bateria, mas, cara, conseguiu atender perfeitamente. Solucionou, né? E aí aí logo quando acabou o evento, eu tive um outro desafio, né? Como que eu tiro a galera lá de dentro? Se não tinha isolamento. A van que levou a gente, tipo assim, era uma quadra, então, tipo, tem um caminho pra percorrer de gente segurando todo mundo. E agora você pensa, tipo assim, eu trabalhei com o Lucas um tempo atrás, e aí era fácil tirar o Lucas, é um cantor. Lá era 4 pessoas? 5. 5, né? Assim, a minha sorte foi que eu peguei com 5, porque logo quando eu comecei a caminhar, eram 7 ou 8, se eu não me engano. Eram 7 ou 8 pessoas, sim, eram 7 ou 8. E já tinha diminuído, porque eles eram bem mais. Era um coral, então né? Era depois coral mesmo. Grupo, era coral de fato. Aí depois se tornou grupo. Cara, até abrindo um parênteses, eu lembro até hoje disso aqui, tipo assim, um cara falava pra mim assim, cara, ele me deu um briefing no evento, e aí ele pegou e falou assim, cara, eu queria trazer o Kemuel, e eu não conhecia Kemuel, ele falou assim, coral Kemuel, aí eu
pelo briefing do evento, que ele já tava reclamando de aéreo. Aí eu falei, que esse maluco quer trazer um coral, velho? Tipo assim, mano. Mas na minha cabeça, mano, diante de Deus, velho, na minha cabeça, quando ele falou coral, eu jurava que eram umas 20 pessoas, assim, tipo assim, tipo cantando, de igreja. Aí, cara, velho, e morreu ali, cara. Aí depois, acabou que eu não segui com esse evento e ele conseguiu contratar o Kemuel. E aí ele me mandou, tipo, depois de um tempo, mano, ó, lembra esse evento que eu fechei? Eu fechei o Kemuel, mas agora eu queria trazer fulano. A hora que ele me mandou, foi a primeira vez que eu vi Kemuel. E aí eu vi os 5, tipo, todo estilosão e tal. Eu falei, velho, tipo, nunca passou na minha cabeça que isso aqui seria coral Kemuel, velho. Tipo assim, não, que loucura. A galera costumava muito chamar de coral, né? Por mais que tinha ali 5 pessoas, coral. Até um dia que o cara chamou de Coral Emanuel. Nossa. Eu falei, cara... Então, tipo assim, tinha vários tipos de nome. O cara anunciou com vocês, Coral Emanuel? Com vocês, Coral Emanuel. Nossa. Cara, eu lembro até hoje. Esse dia foi em Guarulhos, mano. Tipo assim, pra algumas coisas desse tipo eu tenho lembrança, assim. Eu consigo guardar as lembranças. Assim, as coisas engraçadas, assim, que tem. Tem umas histórias engraçadas. Então, tipo assim, a gente Os caras têm que entrar de boa, né? Aí a galera ficou assim, tá chamando nós ou tem um Emanuel aí também? Não, a gente fica naquele, caraca, tem outra pessoa. Não falou que era a gente agora e tal? Cara, ano passado o cara... A gente nunca foi numa determinada igreja, né? Grande, cara. Aí é a primeira vez tinha aí, daí o cara quis pagar de posudo, né? Tipo assim, né? Uhum. Queria convidar agora com vocês meu grande amigo Ismael Salazar. Mano, tipo assim, velho, a gente se borrava de rir, velho. Tipo, velho. Mano, como é que entra com seriedade mano, com isso? Tipo assim, velho. Meu Deus do céu. Falei, vai. É uma coisa que não dá, cara. Tipo assim, a situação... Desculpa, mas... Pastor, teve a da Gabriela nesse tempo atrás. Teve da Gabriela chamando de Bruna Carla. Né? Bruna Carla, pode crer. Tipo, caraca, é muito doido isso. Mas Coral Emanuel pra mim... Não, teve outras, é que eu não lembro. Mas teve muita gafe, assim, desse tipo, né? Teve muita gafe. Mas então... Cara, você devia ter muito problema com o camarim no sentido de atendimento, né? Porque eles eram um problema bom sentido. Fala assim... eles são um perfil... Eles, não sei se são ou eram, né? Enfim, mas eram porque você trabalhava lá, né? De ter fã, né? Sim. Era uma galera que movimentava fã, o que não é tão comum assim, mas quando eu falo fã, é fã que gosta de fazer coisas, eufórico. Vocês deviam enfrentar isso. Nossa, demais. Demais. Eu tenho uma história até engraçada de fã, já apanhei de um fã. É mesmo? Ninguém sabe, mas já apanhei. Já levei um soco de um fã. Preparando o corte. Isso, conta aí, pelo amor de Deus, como é que foi isso? Cara, a gente tava num evento em Ilhabela, se não me engano. Ilhabela ou São Sebastião. E aí... Tinha vezes que os meninos vinham comigo de carro, cansaram de van, então o Eric, inclusive, veio uma vez comigo de carro. Eu tenho um vídeo desse dia, eu guardei. O local onde foi montado o palco não tinha acesso a carro, não tinha acesso a van, não tinha isolamento, não tinha nada. Então, tipo assim, eu tinha que andar praticamente uma distância, tipo, de 500 metros com eles. E aí eu tinha conseguido tirar os 4... E o Eric foi pra ir comigo. Mano, teve um fã que queria tirar porque queria tirar foto com o Eric. E eu, cara, eu tenho que tirar ele dali. As pessoas reclamam muito sobre isso. O produtor não deixa tirar foto com o cantor. Ele é estrela, ele é artista. Mas, cara, a gente que é produtor tá prezando pelo bem do cantor. Não é porque o cara é estrela. Né? Tipo, eu penso nesse caso. Sim, exato. Né? Se eu tomei um soco, imagina um cantor. Nem todo mundo que tá ali pode estar ali porque gosta do cara. Uma boa intenção. Uma boa intenção. Então, assim, já fica aí uma dica para as pessoas. Gente, a gente puxa os cantores não é por maldade, não. É por segurança mesmo. É nosso trabalho, cuidar da pessoa, gente. E aí eu vindo assim, eu puxando. Eu não sei o que o rapaz falou para mim, não sei se era já velho ou se era novo. Eu sei que era forte. Doeu. Deixa eu tirar foto com ele. Eu falei, não, a gente tem que ir embora. Cara, eu só senti um soco nas minhas costas. Caramba, um empurrão e um soco. Um soco e um empurrão, na verdade. Cara, a gente já fica daquele jeito, tipo assim, mano, já vai procurando, só que, tipo, é automático, eu acho que se você levar um soco, você vai ter uma reação ali. Não que você vai bater, mas você vai ter uma reação. Eu sei que, cara, eu catei, olhei pra trás e não achei a pessoa, fui e coloquei o Eric no carro. Mano, os fãs foi e rodeou o carro. E pra sair? E eu ficava minhas costas... Mano, o bicho era forte. Se era homem ou mulher, eu não lembro, mas que era forte, era forte. Já apanhei, cara. Outra situação também que já aconteceu comigo, não foi com o Kemuel, foi com outro cantor. Ser ameaçado. Tem situações, tipo, não sei se eu posso falar isso aqui, mas, cara, não é mentira. Eu já fui ameaçado. O contratante falou pra mim, cara, eu vou matar esse maluco. Quem ele acha que é? Caramba. Falou isso, foi com o Lucas, inclusive. Meu Deus. Com o Lucas. Palco, show? Foi igreja. Igreja? Nossa, caramba. Sim, desculpa ser polêmico nesse ponto, mas foi igreja. Foi igreja, lembro até hoje. Porque assim, cara, eu creio que você faça isso também.
tem situações que eu não consigo viajar com o cantor, né? Por eu hoje eu ser um pouco flexível em relação a algumas coisas, tipo, eu faço a logística de um cantor aqui, mas eu já tinha um evento fechado com outro cantor, então eu vou cumprir esse que eu tenho, mas fica tranquilo que eu vou deixar tudo organizado e durante o evento eu vou ficar aqui te monitorando. O contratante vai entender que tem que passar tudo por mim, por mais que eu não esteja lá. E aí se eu não me engano, acho que o voo do Lucas tinha atrasado. Não sei se tinha atrasado o voo, não lembro o que aconteceu, que ele chegou praticamente em cima do horário. Ou o contratante comprou um aéreo lá que, tipo, acho que ele tinha comprado um aéreo que eu não tinha aprovado. Mas, cara, vamos fazer o quê, né? Tipo, tava muito em cima também, não tinha outro voo, se eu não me engano. Eu falei, cara, o Lucas, ele não vai direto pro evento, cara. Eu preciso que ele descanse. Tem que entender que não sei se você passa por isso, ou se você vai concordar comigo. A gente comentou no começo, você comentou no começo aí que tem opiniões que pode concordar ou não pode. Claro. Mas, gente, não leve pro pessoal, tá? Eu não tô generalizando. Tem contratantes que acham que cantor é máquina. Tem contratantes que não... Pô, é um ser humano que tá ali. Sim. O contratante pensa que o cantor tá cantando somente... ele veio cantar só hoje aqui na minha igreja. Não, gente, peraí, tem... Observa, vai no Instagram, pega a lista ali, gente. Vê a agenda, galera. Eu acho que assim, gente, tipo assim, tem pessoas que pensam no seguinte, mano, o importante é meu evento, outro que eu não tô. Não pode ser assim. E aí eu falei pro contratante, falei, cara, eu preciso que o Lucas vá pro hotel, pra ele tomar pelo menos um banho, dar uma descansada. Na verdade, o Lucas me pediu, ele falou, mano, eu tô muito ruim. Eu queria pelo menos tomar um banho, mano. Pra ver se dá uma relaxada, E abrindo um parênteses, mano, a logística quem faz é você. Sim, é eu o evento não é, você não entra na logística do evento, você entra na logística do evento no cronograma lá do evento ali entre as 8 e as 10 da noite. A hora que ele vai cantar, ele vai estar lá. E detalhe, comprou um aéreo que eu não aprovei. Se tivesse feito a logística que eu tinha pedido, é por isso que é muito importante, a gente não pede... Posso dar uma dica? Falar com... Tipo, a gente não pede um certo horário por luxo ou por birra com o contratante. A gente tem uma logística, gente. Nós temos uma logística aí. Se eu peço um voo mais cedo, para chegar mais cedo no dia seguinte, ou para voar mais cedo, ou para voar mais tarde, eu tenho algum compromisso, ou antes ou depois. A gente tem um compromisso. E a galera ainda gosta de comparar a equipe com o cantor. Eu sempre gosto de separar muito isso, porque, cara, a ferramenta do cantor é a voz. E todo mundo tá cansado de saber que sem sono a voz não funciona. Então o cara tem lá show quinta, sexta, sábado, domingo. Cara, a logística dele vai ser diferente da equipe. Exatamente, E às vezes o contratante precisa comprar um voo mais caro, que é depois, para ele chegar depois. Mas não vai almoçar comigo. Cara, depois a gente come à noite, ou se não der para comer, tipo assim... É muito doido isso. As pessoas querem sugar, parece que é o máximo. Exatamente. Né? Você me lembrou uma situação... gente, eu tenho umas histórias com contratante fã, contratante e fã. Um ponto que você falou da galera da questão do camarim com o Kemal. O que acontecia? O público deles, eles tinham um público muito grande, Tim. E, cara, a gente sabe que adolescente, às vezes não compreende muito ali não mede, né? Não mede ali. Então, sim, eu tinha alguns problemas em relação a isso. Tipo, de pessoa invadir o camarim, né? Mas, tipo assim, raramente, porque chegou uma época que eu fiquei ali dentro do camarim porque não tinha como deixar sozinho. Mas teve uma situação relacionada a isso que você falou do contratante. Não, eu quero que ele chegue mais cedo para poder almoçar. Teve uma agenda que nós fizemos no interiorzão de São Paulo e a gente fez esse evento no interior de São Paulo e a gente não ficou em hotel, a gente ficou na casa de um pastor amigo nosso, o pastor Sebastião, inclusive, cara. Eu amo aquele cara. O Sebastião tá com Deus agora e era incrível. Pô, um cara incrível. Na Via Amor House. Ele mesmo. A gente ficou na casa demais. dele. Nossa, aquele cara é incrível. Ele é incrível. Kemuel gravou lá, né? Então, gravamos lá o projeto Filhos lá do B, né? Que é música algo novo, com de amor foi lá. Tem histórias desse dia também. Cara, eu tenho história de tudo, cara. Não, tem situações assim. As pessoas pensam que é mil maravilhas, assim, mas tem seus desafios, né, mano? Tem seus desafios, né? Então... Mas então, aí a gente ficou nós ficamos na casa dele ali, do pastor. E aí o contratante, ele queria ir na casa do pastor para poder almoçar, jantar com o pessoal. E aí eu falei, não, mano, não dá. Você quer ver a banda?
vamos ver a banda, eu te levo pra você conhecer a banda, mas o grupo não tem como, tá na casa do pastor, eu não posso levar. Então, mano, o cara fez uma bagunça, mano, tadinho, até ficou perturbado nesse dia. Então tem situações até que o contratante é muito fã, mano, e ele cria uma situação ali que, cara, inexplicável por conta da vontade dele. Então, tipo, tem esses problemas com a questão de euforia de fã, né? Desde o adolescente até o mais velho. Então, é um problema muito que eu tive, assim, com eles, né? E relacionado ao projeto que você falou, né? Que a gente gravou na Via Amor. Sim, a gente gravou o projeto lá do B lá. Na verdade, eles tinham gravado uma música antes ali. E o Sebastião, ele sempre foi muito solícito, né, cara? Não sei se você chegou a conhecer o Sebastião. Demais, pô. Pô, o Sebastião, aquele cara ali... Eu fui lá umas 2 vezes. Não, ele é... Caraca, eu tenho lembrança dele até hoje. Não vou entrar nesse assunto porque, cara, o Sebastião foi um cara muito importante pra mim. Mas a gente tá falando de produção, né? Ele abriu totalmente a igreja pra gente ali fazer. Foi um dos eventos mais desafiadores pra mim. Cara, não sei se eu posso falar isso, não sei. Depois você vê se você quer usar isso aí, mano. Mas a gente teve alguns problemas com a... Não, acho que não vou falar isso, não. É muito polêmico, assim. Não, pode falar, vai. Fala. Fala, depois a gente faz o filtro. Depois a gente a gente joga um pano em cima. Tô brincando, não é polêmico, não. Teve uma situação muito chata, inclusive, ali, falando do Sebastião. Porque, tipo assim, tem pessoas que são muito oportunistas. Eu vou falar do Sebastião por conta... Porque teve uma situação, né, nessa gravação que envolveu ele, infelizmente, né? Que foi... Eu não sei, acho que uma pessoa lá que tava na gravação da gente, na gravação do projeto ali, eu não sei o que ele foi querer fazer, que mexeu, que derrubou uma luz, mano, que tava vindo de contra o público. E essa luz caiu e bateu numa pessoa. Meu Deus. Infelizmente, mas não por conta da nossa estrutura, da forma que a gente montou, que a gente tomou todo cuidado, isolou ali pra poder a galera dar uma afastada. E uma pessoa curiosa, talvez, foi mexer, foi fazer alguma coisa e caiu. O cara foi e tentou pegar dinheiro do Sebastião. Tentou processar. Nossa. Então, tipo assim, é muito doido, mano. É muito doido. Então, é oportunista, né? Na realidade, né? Lembro até hoje que um dos pastores me mandou mensagem. E aí, cara, na hora que eu comentei com o David, ele falou, não, mano, a gente tá junto, vamos resolver isso aí. E tal. Resumindo, o cara sumiu, se eu não me engano, não lembro em que fim deu isso aí, mas eu sei que depois não comentaram mais nada pra mim sobre isso aí. Então, tipo, tem algumas histórias chatas. Então, assim, o seu começo de carreira, basicamente, assim, e um bom tempo dele, tá tendo no Quemuel, então... Sim, foi no Quemuel. Acho que eu fiquei 5 anos com eles, né, praticamente. Você viveu, então, também o período ali deles ali, tipo assim, já de muita polêmica ali e tal? Você tava dentro do projeto ainda ali e tal? Sim, tava junto com eles, né? Como é que é, tipo assim, você sentia, assim, tipo, já... Ou sentia uma diferença? Porque você pega... A gente tava falando do digital, né? Você pega uma época do CD, mas também você já pega uma época que o digital já tá grande. Sim. E a internet já tá extremamente inflamada ali, né? Exato. Você sentiu essa diferença na pele de chegar num evento, por exemplo, algum lugar, e vocês, tipo, tá muito hypado e de repente, tipo assim, some isso, ou tipo, já começa a vir, por causa de muita polêmica, já não é mais, tipo, aquela mesma parada? Como é que, pra você, assim, né? Como é que foi? Cara, eu não cheguei a ter isso, né? Porque eu nunca notei uma diferença nisso, né? Tinha as polêmicas, só que, tipo assim, infelizmente... Eram polêmicas que, tipo... eram coisas que, tipo, mano, ficava muito subentendido, eu acredito, né? Então, eu tentava de fato nem entrar nesse detalhe ou nem ficar muito ali dentro. Eu sempre gostei de separar um pouco do profissional, entender que, tipo assim, cara, teve a polêmica, então isso aí é coisa deles. A decisão deles lá coisa e tal. deles, não tem nada a ver comigo. Né? São meus amigos. Se precisar de mim, precisa de mim. Só que eu não convivo 24 horas com a pessoa. Claro. Então eu não posso responder pelo que a pessoa tá fazendo, pelo que a pessoa fez, ou se fez ou se não fez. Não sei te dizer isso, Seu né? celular devia comer de Nossa, mensagem. eu lembro Isso até chegava hoje. em você direto, né? Nossa, sempre. Chegava até antes de sair na internet, tipo assim, de estourar. Coisa de eu receber ali de uma pessoa e daqui 2 horas, 3 horas, tipo assim, tá, eu vou rolar o feed do meu Instagram ali. Chegou a ter cancelamento de evento, assim, e tal? Muita coisa assim, ou não? Que eu me lembre, não. É? Não. Que eu me lembre, não. Creio que, tipo, pode ser que tenha acontecido isso depois que eu saí. Né? Porque a última notícia que saiu, eu já não tava mais com eles. Eu fiquei com eles até junho, julho, eu acho que isso aí aconteceu mais pra frente. Então,
esse sim teve um impacto. Então, durante o meu período ali, não teve nenhum impacto. A gente chegava no evento, tava normal. Parece que quanto mais falava, mais a gente tinha mais evento, né? Você sai do Kemuel que ano? Isso aí em 2021. E aí você sai porque você quer sair ou... Cara, vou estar entrando nesse... Porque eu saí de lá, na verdade, mano, vamos lá, vou voltar lá no início da nossa conversa, né? Que eu comentei com você que eu enxergo um propósito no que eu faço. Uhum. Né? Ser produtor é uma coisa que Deus tinha preparado para mim e ele me falou que ele não falou com essas palavras, mas ele falou o que eu iria fazer e é isso que eu faço, ser produtor. Então eu enxergo o propósito. Eu até falei uma vez com o meu bispo, eu falei, cara, eu enxergo que eu não sou produtor somente, eu sou o suporte de um ministério também. Legal. Porque desde que tem um artista, né, que é uma coisa que até que o Daniel falou, eu achei muito incrível. Eu pensava nisso, mas não tinha uma definição como ele teve, que cara, tem o artista, mas também tem um lado espiritual. Você tem que saber linkar um ou outro. Tem até um louvor que fala, tipo assim, pede para que Deus junte o espiritual com o natural. Uhum. Isso é muito real. Então eu sempre enxerguei muito propósito naquilo que eu fazia. Eu não me tornei produtor porque eu era um cara proativo. Eu não me tornei produtor porque eu era um cara... comunicativo ou porque um cara desenrolado. Não, mano, eu me tornei produtor porque Deus quis que eu me tornasse. E eu vou ser até quando Ele quiser que eu seja. Legal. Entendeu? Sim. Então, eu enxergo muito propósito nisso. Mano, só uma pausa aqui. Eu tenho um negócio de... A situação de você perder o foco às vezes. Isso é muito ruim, gente. Eu vou melhorar um dia. A gente tava brincando aqui, o produtor tem TDAH, tá falando uma coisa, tá pensando em outra. Pensando em outra. E eu queria lembrar por que eu entrei nesse detalhe. Ah, tá, lembrei. Então, assim, é muito engraçado. É só produtor não, pô. Galera criativa. É o meio, né? É o meio Tá que, tudo né? ali. Sim, eu concordo. Então, ó, me deu um desconto por essa pausa aqui na reflexão, tava muito boa, ia dar um corte perfeito e eu parei na metade, mas eu vou tentar aqui resolver isso aqui. Essa é aquela tela preta que entra, né, pro cara Isso, dessa informação e volta, né? Isso, na verdade, coloca aqui, ó, que fica mais bonita. Tá, vamos lá. Então, assim, eu sempre cheguei lá do espiritual da situação, eu sempre cheguei lá do espiritual da minha profissão. E aí, isso aconteceu tanto com o Lucas, quanto com o Kemuel. Certo. Quando eu tava pra poder sair Agora vocês vão entender por que eu enxergo o propósito e por que eu sei que tudo isso é plano de Deus. Eu aprendi que aqui tudo aquilo que a gente não consegue explicar, de fato, é porque aconteceu por graça, não é por mérito. Eu consigo te falar como eu cheguei até aqui, porque eu vim dirigindo. Então eu sei falar pra você o caminho que eu fiz. Agora, eu não sei te falar exatamente ponto por ponto de como eu me tornei produtor. Foi por isso que eu me enrosquei no começo, se tivesse perdão. Agora eu tô mais tranquilo. Tô mais de boa. Então, assim, quando eu fui pra sair do Kemuel, Deus ele já tinha me falado isso, me avisado isso. E me pedido, não que tinha com problema com eles, mas Deus ele tinha pedido um tipo de posicionamento, entre aspas, assim. Porque eu creio que Deus ele queria me levar para uma outra perspectiva ou para uma outra linha, assim, tipo, vamos dizer assim, uma outra... Sim. Como que eu posso... Espero que não fique polêmico isso que eu vou falar. Uma outra tribo, digamos assim, tipo, uma outra... Um grupo de pessoas que tem uma mentalidade diferente. Também, né? Eu creio que foi isso. Então, Deus, ele veio me pedindo. E, cara, Deus sabe o quanto eu amo ser produtor e o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho por cada um ali, o amor que eu tenho por cada um ali. Porque tem um profissional, mas a gente convive mais com eles do que com o cantor. Não sei se você costuma fazer muita estrada, mas eu fazia muita estrada naquela época. A gente acaba ficando mais com os cantores, com quem você sua família. trabalha, é minha família. Então a gente cria um amor, um carinho, eles sempre me trataram muito bem. Sempre, cara, foram muito solícitos comigo ali. E... De novo o lance do lance produtor. A gente tem aquele vínculo. Então eu falava pra Deus, falava, Senhor, tipo, se eu for tomar uma decisão pra poder sair, eu não vou sair. Porque eu gosto do que eu tô vivendo aqui. Tipo assim, eu gosto da minha profissão, eu gosto de ter sempre alguma coisa. Eu gosto dessa sensação de estar cheio de trabalho. Eles são muito amigos comigo. Por mais que, tipo assim, a gente tinha contato ali. Que é o que você falou dessa polêmica. Tipo assim, eu não convivo com eles 24 horas. Eu vivo ali durante o evento, mas é totalmente profissional. Vai ter um momento ou outro que a gente vai conversar uma coisa pessoal ali, mas assim como eles não podem ser responsáveis
responsável pelas coisas que eu faço, pelas minhas atitudes, não posso ser por eles. Sim. Então, assim, eu falo, Senhor, eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, se realmente o Senhor quer que é até questão da renúncia, da entrega, né? Se você quer viver o extraordinário de Deus, cara, você tem que estar disposto a entregar alguma coisa, tem que estar disposto a entregar aquilo que ele te pedir, entendeu? E aí eu falei assim, então eu queria uma situação para eu poder sair. E aí aconteceu uma situação lá, até que simples e tal, né? Mas, assim, ficou muito nítido para mim que era o momento em que Deus queria que eu... Era um sinal, né? Era um sinal de que eu tinha que sair ali. Né? E aí foi quando eu saí. Eu lembro até hoje, foi no evento do troféu, inclusive. Né? Eu saí do troféu, já saí direto pra minha casa. Né? Depois fui lá conversar com a Ana. A Ana entendeu totalmente ali. Né? E aí eu segui minha vida. E aí eu, tipo assim, eu nunca pensei em ter uma produtora. Até hoje, até uma coisa que acho que eu comentei com o Dylan, né? Dylan, comentei com você. Conversou. Eu falei, cara, eu não penso em ter uma produtora. Então, quando eu saí ali do escritório da Ana, eu falei, amém. Eu sou muito assim, cara, eu não sou um cara acomodado, não sou um cara folgado, tipo assim, vou esperar cair do céu. Mas eu compreendi que eu tenho que entender o tempo eu percebi que eu tenho que entender o tempo das coisas. E meu pai até fala, né? Eu vou até compartilhar uma coisa que aconteceu. Né? Isso aqui eu acho que é muito tranquilo para falar. Sim. Né? É uma coisa muito pessoal, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu lembro que na época, logo quando eu saí da Ana, meu pai falou assim, filho, arruma uma outra coisa, você vai ficar sem dinheiro. Amigo, preocupação vai trabalhar? Vai trabalhar. O produtor não é Pega uma profissão. Vai seguir uma profissão. Meu pai falava assim, filho, preocupação de pai. Meu pai ele sempre se virou sozinho, ele veio do Ceará, certo. Já viveu muita coisa, já passou por muita coisa, desde dormir na rua para hoje. Eu acho que todo é um cuidado, antigão, né, do pai, assim, né? Toda pessoa lá atrás viveu alguma coisa, tem uma experiência diferente. Sim. Então ele falava assim, arruma outra coisa. E eu falava, pai, relaxa, calma, porque Deus tá grande de tudo. Tá na mão de Deus. Pai, tá bom. Eu falei, pai, não cheguei até aqui, então, cara, relaxa, tá na mão de Deus, confia em Deus sempre. E aí, logo em seguida, conheci o Lucas, comecei a trabalhar com o Lucas. E aí, trabalhei com ele durante 1 ano, e aconteceu a mesma coisa. Deus falou assim, tá bom. Eu entendi que ele tá me permitindo viver ciclos ali. Uhum. Ele tem... assim como eu aprendi lá atrás, lá no estoque, na loja, no posto, que é a questão do relacionamento com as pessoas, aprender a lidar ali com o público, Deus também ele me ensina ali nos ciclos que eu vou vivendo ali. E aí é a mesma coisa. Por isso que eu falo assim, tipo, por isso que eu entendo muito que a minha profissão, em geral, assim, ela é de fato ali. O Fábio, o vídeo do produtor aqui, o Fábio produtor, ele é produtor porque é um propósito de Deus. Deus, ele quer. E eu vou ser produtor até quando Deus quiser. Se ele falar, filho, chega, Fábio, agora você vai carpir mato. Eu falei, beleza, mano, vamos lá, Deus só me ensina, porque eu nem sei carpir mato, cara. Então, tipo, eu até estiquei um pouco esse assunto, mas legal, para poder linkar, legal. Porque Sim, como eu te falei, são coisas que aconteceram, que acontece comigo. Quando um ciclo na minha vida ele tá para se encerrar, cara, não vou falar para você que eu não sou privilegiado, mas assim, eu sinto cuidado de Deus nisso, tipo você assim, sempre pediu direção sempre de Deus, direção, né? é bom ter, né? Isso porque assim, cara. eu entendo assim, uma outra coisa, né? Um dos motivos pelo qual, por eu ter essa visão de que meu trabalho de fato é um propósito, as pessoas perguntam, cara, você não tem vontade de trabalhar no secular? Eu falo, não, cara, não tenho, eu já tive a oportunidade de trabalhar no secular, mas eu não quero trabalhar no secular, né? Então, eu gosto disso, tipo assim, eu trago pra mim essa coisa de ser uma clareza, né, que você tem, né? De sim, eu tô disposto, eu posso estar com um saldo negativo, mano, e aparecer pra mim lá um evento secular pra mim poder fazer, que eu vou ganhar, tipo, 1 milhão. Eu falo pra Deus direto, eu falo assim, eu prefiro ser um cara duro na tua presença do que um cara milionário sem você, sem a sua presença. Entendi. Porque eu sei que não vai dar nada, tipo, cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falo quando eu tenho uma conversa desse tipo. Eu não tô falando pra tentar ser crente, eu quero que as pessoas entendam quem sou eu. Essa é a sua fato. posição, né? Esse sou eu, mano. Sim. Tipo assim,
o produtor, o Fábio... Você não tá falando que trabalhar no secular é errado, não é isso. Sim, é a desculpa. Posição do Fábio. Verdade, é a posição do Fábio em relação ao trabalho, aquilo que Deus te deu como direção, né, obviamente. Né? Não tô falando que inclusive eu tenho amigos meus que trabalham no secular, eu tenho... Cara, não é errado. É o seu propósito de vida, né? É o meu propósito, entendeu? É o meu propósito. Tipo assim, eu não tenho vontade de trabalhar porque, assim, eu entendi que aquilo que Deus me entregou é pra quê? É realizado. Se chegar um momento em que Deus fala assim, filho, eu vou te levar pra um lugar, eu vou te levar pro Vale de Ossos Secos. Sim. Não, gente, não tô falando, tipo... nem sei se é mas deu pra entender corte. Bem, não, deu pra entender bem. Pra não ser mal interpretado. É o seu propósito de vida. Sim, é o meu propósito de vida. A sua realização. Assim como é uma coisa que eu aprendo... É uma coisa que eu aprendo muito com a Daniela Araújo. Eu lembro que ela comentou uma vez numa entrevista que eu tava perto dela, que eu também trabalho com ela, trabalho atualmente, e eu aprendo muito com ela. Ela é uma pessoa que me ensina muito com tudo que aconteceu na vida dela, e a maturidade que ela tem hoje, e ela fala, eu tive oportunidades... Dani, me perdoa se não pudesse falar isso. Eu tive oportunidades de trabalhar, de ir pro secular, me fizeram propostas, eu não fui porque eu entendi que meu propósito é aqui. É a mesma coisa que eu tenho. O meu propósito não, isso, mas isso aí, ela falou isso. Ela falou isso numa entrevista, eu lembro disso. É que eu tomo muito cuidado, assim, tipo, eu não gosto Acho que alguém perguntou pra ela, se eu não me engano, a opinião sobre a Priscila Alcântara. Posso estar errado agora, depois a gente pode buscar. Mas acho que ela estava dando entrevista, alguém perguntou sobre esse negócio de secular e ela falou a opinião dela, né? Tipo assim. Sim, eu acho que é isso mesmo. Mano, cara, a Dani é uma pessoa que eu aprendo, tanto com ela Cara, ela deu uma volta gigante, assim, né? Porque depois de todo aquele turbilhão que ela passou, e, enfim, muita gente... Nosso meio é muito complicado, né? Muita gente massacra e tal. Eu não acompanho muito, mas o que eu vi dela e vejo atualmente, ela, cara, acho que ela conseguiu dar uma volta por cima muito grande, né? Sim, você que tá mais perto, você pode falar melhor. Sim, tem acontecido coisas incríveis com ela. A Dani, uma coisa que eu comentei uma vez com um pastor, amigo meu lá do Rio. Eu falei, cara... A Dani, ela tem um testemunho incrível, mano. Eu falo porque, assim, quando eu vou lá no estúdio do esposo dela, pra gente conversar, eu vou lá pra tomar café, sempre. E aí a gente começa a conversar, eu começo a conhecer mais dela ali naquele momento. Eu percebo o quão incrível ela é. E eu não falo isso porque eu quero, tipo, falar simplesmente bem, não. É porque ela é. Se a pessoa não é boa, eu vou falar, não tenho problema com isso, entendeu? Mas ela é uma pessoa muito boa, no caso. E sim, cara, eu fico muito feliz pelo que tem acontecido. Ela tem feito bastante coisa, inclusive eu recebi até a agenda dela desse mês, tem bastante coisa que ela vai fazer, né? Ela tem uma mensagem muito boa, cara. Que nem eu falei, eu aprendo muito com ela. Então, essa questão, uma coisa que reforça muito a minha vida, assim, o meu espiritual ali, e o meu propósito de vida é isso, é o fato dela ter chegado, ela chegou e falou assim, cara, eu não vou, eu tive proposta de ir pro secular. Né? Inclusive ela falou uma vez, não sei se ela falou isso em entrevista, mas, cara, teve até uma emissora que entrou em contato com ela logo no momento. Legal. Entendeu? E ela falou, não, mano, vou cuidar de mim. Seguro onde ela aqui. Tá, né? E até hoje, tem gente que chega em mim e fala, pô, caramba, a Dani tá fazendo tá no gospel, ainda assim, cara, ela entendeu que é ali, e eu, cara, eu super aprendo isso com ela. Ela é, tipo, toda vez que eu tô com ela, que não tava falando com ela, com o André, que é o esposo dela, eu sempre aprendo com ela. Inclusive, cara, ela tem uma... Não sei se você chegou a acompanhar isso, mas ela tem um testemunho de milagre. O filho dela, o Joãozinho, que foi o último, ficou internado 40 dias, desenganado pelos médicos. Então, tipo assim, cara, ela pra mim, ela é uma das pessoas que eu tenho como uma referência de fé em Deus e de opinião, assim, não, eu vou ficar aqui porque aqui é meu lugar e é isso. Você pode falar o contrário, mas eu continuo aqui. Mano, voltando um pouquinho, você sai do Kemuel, aí você começa a trabalhar com o Lucas, né? Começa a trabalhar com o Augustinho, né? Você sai, tipo, de cuidar de 5 artistas num projeto só pra cuidar de um só. Sim. Tipo assim, como é que foi essa transição, assim, e esse período de adaptação no Lucas, assim, o que era muito diferente, tipo assim, que você consiga explicar um pouquinho pra gente, assim, porque você sai de 5 pessoas, é difícil, obviamente. Você na verdade, 7, porque 7, né? É verdade. 7 pessoas. E aí depois você vai pra cuidar só de um artista também, que tem um nome, que tem tal mercado. É um outro público, na minha opinião, totalmente diferente. Sim, isso é real, completamente assim, é um outro âmbito de atuação. Como é que foi isso pra você, assim, essa adaptação? E complementando também, que fase que era essa que o Lucas Agostinho tava vivendo? Se você também pegou ali no início, se já tava no meio. Eu creio... Não, ele já tava, acho que... Ele já tava fazendo bastante coisa, já tava Isso é 2022. Final do 21 pro 22. Então Não faz sentido.
Cara, em relação à adaptação, eu sempre... É aquilo que a eu Simone, falo. né, que cuida da agenda, né? Cara, eu acho que sim. É a Simone, Eu isso. acho que é a Simone. É. Simone. Inclusive, um beijo, Simone. É. Cara, a questão da adaptação é aquilo que eu tenho falado até aqui. Tipo assim, eu não parei pra... Tipo assim, cara, eu cuidava de 5, que aí entra a questão de você... Do público, do fã ali, você tirar o cantor. Tipo assim, eu tirava um por um do Kemuel. Tipo, eu vinha, puxava um, levava, puxava outro, levava. Eu pegava... Nossa, devia ser E, um mano, saco. era bizarro. É. A gente não se aprofundou muito na questão dos fãs ali, mas, cara, era desafiador. Mas vocês já perceberam só pelo fato de eu tomar no soco, né? Aham. De ter apanhado. Ou se, E aí. Então, assim, quando eu migrei pro Lucas, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com o Lucas, eu me aproximei muito mais dele como amigo, porque eu conheci o Lucas na gravação do projeto. Então, assim, o Lucas, quando eu comecei a trabalhar com o Lucas, foi uma questão mais de amizade ali, e no momento ali ele tinha uma necessidade, ele comentava comigo que tinha uma necessidade, eu comecei a fazer algumas coisas da mesma maneira que eu comecei com o Kemel, de forma totalmente sem interesse algum, até mesmo financeiro. Né? Tipo assim, eu não esperava, tipo, fazer algo pra ele e ele me pagar ali no momento ali, até porque, tipo assim, pra ele tava tranquilo. O Lucas, ele é muito desenrolado. O Lucas, ele é muito desenrolado, assim, tipo, é incrível. E ele é uma pessoa que, tipo assim, você consegue ficar totalmente tranquilo. Então, por isso que eu não tive tanta vontade, tanta dificuldade em me adaptar com apenas um cantor, Uhum. né? Ele é super tranquilo, ele é muito de boa, é muito de boa até hoje, né? Então, eu não tive tanto problema assim com adaptação. Cara, ele fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você sentir a vontade de falar, beleza. Mas é que acho que é público isso. Ele fala. Falando de peso agora, né? O Lucas era muito grande, né? Sim. Tipo assim. E ele meio que assumiu publicamente a questão dele virar fitness, digamos assim, né? E Sim, tal. sim, sim. E tá tendo resultado pra caramba que dá pra Sim, acompanhar. sim. E falando agora, mas levando isso pro lado profissional, o tamanho dele. Por exemplo, assim, pode parecer engraçado pra muita gente, mas é um assunto sério. Não, é a situação. Uma situação que ele tava para viagens, por exemplo, de muito tempo dentro de um transporte, van e até um avião, era um problema, não era? Cara, sim, sim. Era um problema. Era uma coisa que ele comentava comigo. Ele sempre comentava. Porque, cara, infelizmente, existe preconceito pra tudo hoje em dia. Não, e eu nem né? tô falando, eu tô falando assim porque é um assunto sério. Não, Tipo, tá, assim, literalmente, sem, de sem, verdade. sem levantar pauta, É. bandeira Ah, aqui, não é sim, isso, não. tá? É situações porque é outra coisa também que se encaixa no nosso trabalho. Tipo Aham. assim, eu tenho que me adaptar com as necessidades dele. Sim. Entendeu? Por exemplo, se eu trabalhar, na época eu trabalhava com o Lucas, eu tinha que me adaptar com as necessidades. Por exemplo, eu lembro que a gente sempre pedia um assento conforto para ele, para ficar Aham. mais tranquilo, colocava alguém a gente sempre colocava alguém, tipo, alguém da banda do lado dele, sabe, para poder ficar mais tranquilo, porque ela era muito preconceituosa. Então, tipo assim, cara, se você é um pouco gordinho e tal, você vai ocupar um Eu espaço. perguntei porque eu já vi cena em avião de gente, tipo, acima do peso mesmo, assim, e pessoas causando barraco porque como se a pessoa estivesse ocupando dois lugares. E da pessoa falar assim, velho, compra 2 lugares, mano. Tipo assim, você tá... Cara, tipo, eu tô perguntando sim, isso sim. muito mais Não, pro eu lado acho que porque é uma função do produtor Exato. se preocupar com o sim, bem-estar do sim. artista, pô, pra muita coisa Não, e tal. eu acho que, pelo menos comigo, o tempo que as viagens que eu fiz com ele, o tempo que eu trabalhei com ele, pelo menos perto de mim eu não vi, ele nunca Aham. reclamou isso comigo. Uma coisa que era desconfortável somente pra ele mesmo era a questão de, tipo assim, cara, coloca alguém da gente Sim, perto do entendi. lado, porque é mais tranquilo. Porque se você for creio que se fosse uma pessoa desconhecida, iria questionar ele. Poderia não falar nada, Uhum. mas poderia ficar ali se sentindo totalmente incomodada, né? Então, Performance de palco, assim, nunca atrapalhou, assim, em questão de não, cansar, tá sempre doido. lá em Cara, cima mesmo. uma coisa muito impressionante do Lucas, que eu acho, em questão de performance, não, cara, ele, respondendo essa pergunta, primeiramente, não, nunca, pelo menos ele nunca me reclamou, né, ele nunca reclamou, lógico, ele ficava cansado, Aham. transpirava bastante e tal, só que quando ele fez a cirurgia, até falando sobre performance de palco, creio que um dia ele vai falar isso, ou ele sempre comenta com alguém, ele usava somente 60% do pulmão dele, Caramba. antes dele fazer a cirurgia, ele conseguia, tipo, ter uma voz legal. Então, depois da cirurgia, eu creio que hoje ele consegue usar mais de 60% do pulmão dele. Uhum. Então, pode ser que isso prejudicava um pouquinho ali. Ele poderia não falar, mas ou pode ser comum para Aham. ele. A gente se acostuma, o corpo se acostuma. Pode ser que sim, de fato, incomodava ele, mas ele não comentava com a gente. Eu nunca reparei, eu nunca vi. A única coisa que eu reparava mesmo é a questão de, pô, você transpira bastante,
Mas, cara, ele sempre foi pressão. Mas tipo você assim, vê que ele sempre se entrega. Ele se entrega muito. até Não, hoje. é. Ele se entrega Muito, até ele hoje. É dá uma coisa, vida. tipo assim, eu admiro muito o Lucas Ministro, assim. Muito, mano. Tipo, ele é um... Inclusive, eu vivi experiências no ministério dele, né? De milagre, de fato. Uhum. Posso até comentar aqui, né? Claro. Eu, em ano passado, né? Eu fiquei um ano com ele só, né? Eu trabalhei um ano com ele só, praticamente. Eu lembro que eu tive duas experiências de milagre com ele. Com ele não, ali durante o ministério dele. O primeiro foi uma cura. Acho que isso eu nunca comentei. Eu sou muito inativo nas redes sociais, então são coisas que eu não comento muito, né? Em 2022, em maio, acho que final de maio ou começo de junho, eu não lembro, eu fui pra casa dele. Ele tinha acabado de mudar pra Teresópolis. A gente fez uma agenda aqui, a gente fez a conferência da Camila Barros, que é a conferência Ouça. E aí ela fez em Mogi das Cruzes, na ICM, né? Que é uma conhece a ICM, né? Do Bispo Júlio e tal. Ela fez lá. E de lá a gente foi embora pro Rio, de carro mesmo. O Lucas gosta muito de dirigir. E aí quando eu cheguei na casa dele lá. Ele tinha acabado de se mudar pra Teresópolis. Tá tudo tranquilo, tudo certo. Isso no domingo. Na segunda-feira eu comecei a ficar mal do estômago. Tipo assim, não conseguia comer, só vomitava. Isso, o estômago. Cara, eu ficava... Tipo, eu tava pálido, não conseguia levantar, tava fraco e tal. E aí, como eu tinha ficado muito mal, eu fui pro hospital. Fui numa UPA lá de Teresópolis. E aí, o médico me deu a medicação, né, e tal. Só que aí, tipo assim, eu tomei a medicação e falei assim, beleza, eu vou chegar na UPA, vou tomar a medicação e vou embora, porque eu tô acostumado. Cara, geralmente quando eu fico ruim de estômago, eu fico muito ruim. Tipo, eu fico de ano em ano, mas eu fico mal, fico de cama e tal. E eu só vou se tomar soro e... Beleza, eu sei que eu cheguei, fui também, e o médico falou assim, não, pera aí, eu vou te pedir um exame, eu vou te pedir um exame de sangue. Eu vou te pedir um exame de urina, um exame de sangue, não lembro o que era. Eu sei que quando eu vou, porque... Minto, eu já tinha feito um exame, eu fiz um exame e tomei a medicação. Quando eu voltei pra sala do médico, o médico falou assim, você tá com infecção no sangue. Caramba. Meu Deus. Eu falei, mas peraí, Do nada, né? Do nada. É. Mas eu vou fazer. Eu falei, caraca, eu vim com o estômago ruim, tô saindo daqui com infecção. E aí, eu lembrei disso porque a gente tá falando da administração, você vai entender por que eu lembrei. E aí eu entrei no médico e ele falou, você tá com infecção de sangue e tal. Mas eu vou te pedir um exame, eu vou te pedir uma tomografia do tórax. Eu falei, caraca, eu tô ruim do estômago, ele vai me pedir uma tomografia do tórax pra quê, gente? Tá ligado? E aí, beleza, resumindo, ele fez a tomografia e tal. Demorou lá 2 horas pra poder ter lá o laudo. Cara, aí, beleza, tô lá esperando, já tava melhor. Eu falei assim, pô, já posso ir embora, né? Já vou ligar aqui pro pessoal vir me buscar. Cara, na hora que eu entrei na sala, o médico falou, entra aqui, entrei. Ele fechou a porta e falou assim, ó, você tá com 2 nódulos no pulmão. Caramba. Meu Deus, mano. Eu falei, tumor? Ele falou assim, você tá com 2 tumores no pulmão. São pequenos, mas você tá com 2 tumores, você precisa fazer os exames, vou te dar um encaminhamento aqui, vou colocar no exame aqui que é urgente, né? Só que você vai ter que descer pro Rio, né? Estou em Teresópolis, na região serrana. A gente desceu lá pro Rio para poder fazer esses exames. E era com urgência, ele tinha marcado pro dia seguinte, praticamente. E eu falei, e a minha cabeça, eu falei, não, mano, tem evento para fazer. Eu não vou. Doutor, eu tem um não evento vou. amanhã, Eu tenho, na moral. Depois eu vou. Era uma semana todinha de... Deixa meio que o caixão preparado, se precisar, mas tá tudo tranquilo. Mas assim, eu só posso morrer depois que entregar o último evento da semana. Aí tá de boa. E arrumar alguém pra ficar no meu lugar. Típico, né, mano? Como é que Normal, velho. É o padrão. E aí ele falou, aí ele me deu notícia, só que muito doido, cara, porque na hora que ele falou, eu pensei no meu sobrinho mais novo, nas minhas sobrinhas, e na minha mãe, que minha mãe, ela passa por um processo, ela tem inclusive ela tem um nódulo embaixo do cérebro e tal. E é um dos motivos pelo qual também eu até comentei com o Dylan, é um dos motivos pelo qual eu dei uma segurada em relação à estrada, mas agora ela já tá melhor, então já vou voltar. Então eu falo, caraca, eu não posso ficar mal, mano. Eu não posso morrer, tenho que cuidar da minha mãe. Caraca, eu quero ver meu sobrinho crescer, mano. E a última coisa que a gente pensa é nós, né? Pô, mano, preciso me cuidar, preciso... Não, eu falei, mano, não posso morrer, não. Aí depois eu falei assim, tá bom, mano. Amém.
Caraca, é uma oportunidade que eu tenho de fortalecer minha fé. Se Deus me permitiu que eu tenha isso aí, ele vai me sustentar. Eu não falo isso pra parecer crente, mano. Eu falo isso pro Deus, que Deus ele me puna se eu não pensei dessa maneira, se eu não falei isso pra ele na hora. De coração. Eu falei, cara, amém, mano. É uma oportunidade que eu tenho de poder fortalecer minha fé. Só que, cara, a gente é ser humano. Ao mesmo tempo que eu pensei isso, aí beleza, fui, cheguei na casa do Lucas e tal, mano, todo mundo muito preocupado, a Bela, o Lucas e tal. E só eles sabiam. Só os dois sabiam. Se não me engano, acho que o pastor Enéas ou o Alexandre Mineiro sabia também, não lembro ao certo. Eu sei que o Lucas e a Isabela sabiam. E aí eu cantei na hora, eu falei, caraca, aí volta aquele pensamento, pô, meu sobrinho, minha sobrinha, minha mãe, meu pai e tal, pô, não vou ver ele crescer. E aí, no dia seguinte, na terça-feira, na terça ou na quarta de manhã, a gente tinha 4 lagoinhas para fazer aqui em São Paulo. Osasco, 4 ou 3, Osasco, Jundiaí, se eu não me engano, e Paulínia. E aí depois a gente iria fazer outros 2 eventos lá, né? E aí eu lembro até hoje, o motorista super gente boa, super do bem assim, o Jorge Beissa, né? Mano, a gente faz muito com motorista também, tem uns motoristas muito engraçados. E ele falou, não, mano, fica tranquilo, isso aí não vai ser nada. Se for também, eu conheço o hospital, o diretor, você me fala, fica tranquilo, a gente vai resolver. E eu falei, não, de boa, mano, tá bom. Eu pensava, ao mesmo tempo que eu pensava na minha família, eu pensava, amém, mano. Senhor, se você permitiu, beleza, tá de boa. Resumindo, fiz os eventos, fiz um evento, uma lagoinha, fizemos a outra e tal, e ninguém sabia. A gente fez um evento no Rio e depois saímos do Rio direto pra Paulínia. E aí a gente fez Paulínia. E aí eu lembro que antes de sair, eu costumo fazer isso, antes de sair pra um evento, eu gosto de orar e falar com Deus. E, cara, eu sei que eu também posso influenciar de forma espiritual numa agenda. Sim, né? com certeza. Tem um ministro lá e tem eu aqui embaixo também, que é uma responsabilidade que a gente tem também, o produtor tem. E aí, beleza, eu fui, ninguém sabia. Cara, Thiago, se eu chegar na sua igreja, eu penso assim, se eu chegar na sua igreja agora e começar a tratar a parte técnica com você, alinhar as coisas, simplesmente isso, não conversar mais nada, acabou, fui pro hotel, você vai falar, beleza, é o jeito dele. Sim. Beleza. Fiz isso, a gente passou o som, tal, fui pro hotel, tomei um banho, e aí dobrei o joelho e falei com Deus, eu não lembro o que eu falei com Deus. Eu sei que eu falei alguma coisa muito importante, acredito. Eu falei com Deus, eu não lembro o que eu falei com Deus, amém, beleza, fui. E aí aquele dia, o Lucas ele ia ministrar tanto louvor quanto palavra. E eu sou sensível a 2 louvores, 2 ou 3 louvores, se não me engano, que é Além do Rio Azul. Meu Deus. Esse daí não dá, cara. Esse daí eu falo pra todo mundo, cara, se tocar numa agenda, eu caio no chão de joelho. Sou um Milagre, Estou Aqui, né? São músicas separadas, né? Se a gente falando besteira. E, se não me engano, acho que Renova-me. Tudo Voz da Verdade, assim, praticamente, né? Eu gosto muito. Não parece, mas eu gosto muito de Voz da Verdade, assim. Bem atípico pra mim. E eu gosto muito de louvor pentecostal. E aí eu catei e o culto acontecendo, o Lucas começou a ministrar, e no dia o Lucas estava ministrando sobre visitação, sobre quando Deus descia e encontrar com Adão e tal, no início. E aí teve uma hora que eu tava em cima, tipo, tava no altar ali, eu sei que eu olhei pro público, eu vi uma névoa no público, assim. Tipo, parece que entrou a névoa e parece que desceu um véu, assim, tipo, literalmente. Tipo assim, cara, a gente até brinca, né? Tipo, Deus desceu ali na hora, Deus tava ali, mano. Ele caminhou ali. Legal. E eu lembro que, beleza, e eu aqui, cara, a gente tá ali adorando, mas ao mesmo tempo eu tô preocupado com o evento ali. Eu sei que se der algum BO, tipo, o som parou, mano, se o técnico não tá, eu tenho que correr pra poder resolver isso aí. Atento ali, também no horário, no tempo. Eu sei que teve uma hora que tipo assim, ele fazia não sei se ele ainda faz, mas ele fazia um medley de algo novo. Aí vinha um louvor, que eu não lembro qual que era. E aí vinha Além do Rio Azul e Sou um Milagre, Estou Aqui. E aí ele começou a cantar. Cara, na hora que ele começou a cantar esses louvores, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu não conseguia. Eu ia falar, parece que eu chorava mais. Eu não conseguia falar. Que eu fui tentar chamar o pastor pra poder subir, pra poder finalizar o culto, porque ele já estava encerrando 2 horas ministrando, praticamente. Eu fui tentar fazer isso
e não conseguia. Até um ponto que eu falei, chamei o pastor, entreguei o microfone pro pastor, que é o pastor André, pô, não sei se você conhece o André de Paulínia, pô, amigão, amo esse cara, amo esse pastor. Entreguei o microfone pra ele, puxei, porque eu não consegui. Thiago, sabe que é você não saber falar, mano? Tipo assim, você tentar falar e não sair palavra alguma. Se você tentar falar um A, você vai falar você vai chorar, vai sair mais lágrima. E aí, beleza, o pastor subiu, e eu chorando muito, e eu sou do tipo que chora e me esconde, né? Se Deus tá me visitando ali, eu não quero que ninguém veja. Eu vou me esconder ali atrás, vou pra um lugar que ninguém tá me vendo. E aí o Lucas veio pra trás, o pastor foi falar pra finalizar o culto. Ele catou e falou assim... Ele começou e falou assim, eu tinha esse vídeo no Instagram há tanto tempo atrás. Se não me engano, ele falou assim, ele começou falando, a viagem que eu fiz para Israel, Deus me falou algumas coisas e tal, e ele ia dar um embasamento, ele ia puxar na Bíblia sobre aquilo. Na hora que ele abriu a Bíblia, ele parou, olhou para trás e falou assim, ei, Vidoto, mano, eu me arrepio quando eu falo, é muito doido isso. Ele falou assim, ei, Vidoto, hoje, você chegou hoje aqui na igreja, na hora da passagem do som, eu vi você meio triste, vi você meio quieto. Deus me mostra que você se entristeceu com o diagnóstico médico que você recebeu essa semana. Mano, na hora o Lucas gritou, porque só ele e Isabela sabia. A banda olhou pra minha cara na hora, assim, porque os moleques da banda não sabiam. Mas Deus manda te dizer que a promessa que ele... Mano, eu me arrepio de verdade. Ele falou, mas Deus manda te dizer que a promessa que ele fez pra você lá na sua infância, na sua adolescência, ele ainda vai cumprir. Cara, eu saí dali com a palavra de cura. Legal. E aí, como todo doido, eu falei, beleza, mano, quando acabar as agendas, que isso era na quinta... eu vou fazer o exame. Só ia acabar a agenda num domingo. O cara pensando no boletão também. Que eu falei, não, fica pra depois. E eu catei ia acabar só no domingo, né, a última agenda, que inclusive era em Jundiaí. Eu falei pro meu irmão, falei, Paulo, arruma pra mim uma tomografia, tal, aconteceu isso, eu quero fazer uma tomografia. Só que aí quando eu recebi o diagnóstico em Teresópolis, a galera falou assim, não, mano, isso aí é consequência do Covid, é alguma mancha, que fica sequelas, né? Ele fala, pô, fica sequelas. Eu falei, pode ser, mano, pode ser e tal, tô crendo nisso aí e tal, ao mesmo tempo. E aí, meu irmão falou, beleza, aí meu irmão, ele tinha uma oficina de costura, e aí eu ajudava ele, tipo assim, cara, eu trabalho em casa, então, tipo assim, tal horário eu consigo ajudar ele. Eu falei, beleza, Paulo, eu vou levar esse negócio lá. E aí ele me liga, ele falou, mano, vem aqui no hospital agora, mas vem agora, pra você fazer aquele exame que você me pediu, pra você fazer a tomografia. Eu falei, beleza. Cara, eu já fui crendo que eu tava curado, tipo, mas mesmo assim, eu falei assim, não, pera, eu tenho que ter a prova disso, né? Cara, eu sei que meu irmão sabia da situação, porque eu não contei pra minha mãe, porque se ia matar minha mãe do coração. Ninguém em casa sabia. Só esse meu irmão que sabia. E aí eu catei e fiz o exame. E eu falei, Paulo, relaxa, mano. Eu vou fazer, eu vou tá limpo, não tem nada, tá curado. Aí ele tudo preocupado, com medo do diagnóstico, do laudo que vinha do médico. Cara, eu fiquei esperando o laudo, como ele trabalha lá, não demorava tanto. Tipo, ele já recebeu o laudo, já me entregava, né? Ou ele mesmo às vezes pegava a imagem, olhava e ele conseguia identificar. Ele falou, mano, seu pulmão tá limpo, mano. Que doido. Seu pulmão, tipo assim, tá mais limpo do que o meu. Tipo assim, não tem uma mancha. Então, tipo assim, não tem como falar que o médico te confundiu. Porque, tipo assim, poderia aparecer lá, tem uma mancha aqui, mas o médico falou que isso aqui é do Covid. Não. Meu pulmão tava limpo, não tinha nenhuma mancha no meu pulmão, não tinha nada. Tipo assim, não tinha nada que pudesse falar que o médico confundiu. Que doido. E aí, eu falei, caraca, mano. E aí, glória a Deus. Eu falei, mano, amém. Deus, amém. Aí uma coisa até que o Lucas comentava muito em cima do palco. Então por que eu lembrei? Porque quando a gente falou de administração, eu lembrei. Por conta disso, né? É muito doido. Nem sempre, mano, eu penso assim, nem sempre o louvor ali, por exemplo, o cantor foi até um certo ponto, assim, foi até uma certa igreja para poder ministrar. Eu tenho para mim, coisa minha, não é o correto ali, não é regra. Eu tenho para mim que, assim, por mais que a gente não pense dessa maneira, cara, eu vou sempre falar isso, eu falo sempre no Instagram, não sei se você chegou a reparar, eu falo muito de propósito, eu sei que tudo na vida é propósito, nada é arbitrário, né? Então, tipo assim, eu sei que se Deus pegou, se aconteceu uma situação em que o Salazar saiu da casa dele para ir para a Bahia,
que seja uma pessoa que vai só saber quem é Deus. É uma porta, né? Que Deus tá abrindo, né? Ou que seja uma pessoa que vai voltar. Porque, cara, teve uma situação em um dos projetos do Camel Worship, que tinha um rapaz que ele foi no projeto, ele foi na reunião e ele tava decidido. Ele falou assim, mano, essa é a última vez, é a última oportunidade que eu dou pra mim. Saindo daqui, eu vou pra minha casa e eu vou me matar. Uhum. E aí teve um movimento ali, né? Teve um movimento ali no culto ali, na reunião, em que, se não me engano, foi a Eliane veio e deu um abraço nesse rapaz. Tipo, de forma totalmente... Sem saber, né? Cara, o cara começou a chorar e contou pra ela depois. Hoje o cara tá casado, hoje o cara tem a vida dele. Então, tipo assim, eu entendo que tudo que a gente faz, né, principalmente no nosso meio, que é um meio gospel ali, a gente tá falando de Deus, a gente tá falando sobre os milagres de Deus, sobre o poder de Deus, tem um propósito. Se um cantor saiu de um lugar para ir para outro, então, cara, Deus vai fazer algo ali. E nem sempre, e isso que eu acho mais engraçado, às vezes Deus vai fazer algo, não é nem na vida de quem tá ali, é na vida do produtor que tá junto com o cantor, que foi o meu caso. Eu saí do Rio, eu sou de São Paulo, tava no Rio, vim para São Paulo para poder receber, através de um louvor, ser curado, né? E aí uma coisa que o Lucas sempre fala, o Lucas até brincava muito nas ministrações cara, mas aí o inimigo não satisfeito, depois acho que de um mês eu sofri acidente de carro. Né? Eu sofri acidente de carro lá em Teresópolis, voltando de uma agenda. Então fica aí, cara. O problema é Teresópolis, né? A gente já viu vamos... que... eu não quero voltar. Não vamos em Teresópolis. Se for pra lá de novo, tem que orar. Por favor, mano, façam isso. Não, mas que doido, velho. Nossa. Não, e aí depois eu sofri um acidente, voltando de uma agenda. Foi muito engraçado, inclusive, essa agenda. E tava eu, o baterista e o guitarrista do Lucas na época. A gente voltando de uma agenda, cara, a única curva que tinha para poder chegar na casa do Lucas, né, lá, a única curva foi a curva que a gente bateu. E tipo assim, se eu te mostrar a foto aqui do acidente, você fala, mano, se eu mostrar pra você a foto viveu, e né? falar pra você, não falar o que aconteceu, eu falar, morreu. Caraca. Tá morto. O Lucas comentou com a gente depois, falou, cara, quando eu cheguei, ele falou, mano, se o Ives não tivesse me ligado, falado comigo, e eu tivesse chegado sem falar com nenhum dos três, eu ia chegar e falar, morreu todo mundo. É Deus cuidando ele falou da gente, ele falou que já tinha, ele falou assim, mano, eu já fui pro local pensando como que eu ia falar pra mãe do Ives, pra mãe do Vidoto, pra mãe do João, que eles tinham morrido. E aí eu quero até entrar num ponto aí, cara, que eu tava até pensando nesses dias, cara, nem sei se a gente vai, não sei se você vai entrar nesse detalhe também, né, que tem situações em que as pessoas questionam muito, caraca, tem gente que fala assim, pô, mas cantor gospel não tem que cobrar cachê, cantor gospel não tem que ter cachê, cara, mas peraí, quem é que pagou, como que eu paguei lá o meu tratamento? Então tá aí, né, a gente fica muito exposto, né, a isso. Então eu vivi esses milagres aí, no Ministério do Lucas, assim, então pra mim foi muito... Foi diferente pra mim, assim, né? Então, são momentos diferentes, né, da vida, né? E às vezes também Deus, tipo assim, é muito doido isso. Às vezes Deus te leva pra determinado trabalho, né? Algum job assim que você precisa vivenciar aquilo também. As pessoas que estão perto de você vão te auxiliar, vão prestar, né, um auxílio. Por exemplo, pelo que você está me retratando, você já tinha um relacionamento muito mais próximo com o Lucas, assim. Sim, né? Parecia ser uma parada muito mais família, mais amizade. O Lucas, ele e tal. tem isso, né? Ele traz pra então, perto. Isso é legal. Tem isso, ele tem esse negócio de trazer pra perto, isso, né? É bom. E eu tinha... E eu vivia... Nessa época eu tava muito na casa dele, eu ficava muito lá. Então... Até aqui, ó. Tem até uma marca aqui, ó. Aqui, isso aqui meio um pouco pode acidente. Se fosse outro ambiente, talvez você não conseguiria, né? Exatamente. Não conseguiria, não. Mas, mano, você tava com medo de conversar, já tem quase 1h30 de conversa, tá? Mentira. Todo mundo chega aqui e fala assim, velho, eu não sei, eu quase não falo, não sei o que e tal, mas aí quando começa, desembesta de falar também, que fala muito. Nossa, e eu gosto mal, assim. Mano. Nossa, perdão. Perdão não, assim, na realidade a gente tem que falar muito mesmo, cara. Eu falo, tipo, cara, se deixar, tipo assim, quando se relaciona, tipo, quando tem algo relacionado a Deus, mano, assim, pra mim, eu vou longe, mano, então... Não, a sua experiência de vida é muito legal. Velho, pra gente finalizar aqui, queria te agradecer de verdade pelo seu tempo aí. Top, mano. Fiz um esforço mesmo de te ligar, né? Bati na tecla. Vamos lá, Vidoto, vamos lá, Vidoto. Eu vou confessar aqui, eu tentei fugir, tá? Ele deu uns 3 migué. Eu falei, mano, eu tô sem carro. Mano. Ele falou assim, tô sem carro. Eu falei, não, pode ver quanto é que é Uber que eu pago pra você. Aí, quando ele falou assim, cara, eu pago Uber, eu falei, não, mano, eu moro longe. Aí ele, não, mano, pode vir que eu pago. Eu falei, mãe,
cara quer que eu vá mesmo, mano. Então, tipo, mas eu tô com medo, mano, aqui, mãe, tá suando. Top. Ela falou, filho, ora, vai orar. Mas e aí eu nem preciso orar, cara. Eu falei assim, vai, cara. É leve, com amigos e falando que a gente gosta. Mano, obrigado pelo seu tempo, agradeço, de verdade. Mano, sabe, valeu por compartilhar suas experiências aí, com certeza é válida para muita gente, né? Muita gente vai assistir, ouvir também, sim, né? Sim. Então, obrigado pelo seu tempo. Cara, e eu agradeço pelo espaço que você me concedeu aqui. Desculpa qualquer coisa. Que isso, mano. Desculpa a complicação no começo. Eu dei aquela travada. Eu falei pra você que ia travar. Falei, cara. Não, de boa, mano. Suave. Fechou então, Dilanzão, mais uma vez. Obrigado. Tamo obrigado, junto. Mano. Top demais. Muito valeu. Bom. Deus te abençoe. Amém. Seguimos, nos encontramos pelas estradas. E é isso aí, galera. Fechamos aí. Que Deus abençoe todo mundo. Tamo junto. Valeu. Valeu.